Então, pessoal, vamos começar na hora, porque é bom que se faça assim, né? Muito bem, muito bem. Na hora boa e a irmã tem que sair, a irmã pelo menos vai pegar a metade, tá bom? Vou pedir a irmã Marilza para orar, por favor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa manhã, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos para aprendermos um pouco mais do que, Senhor. Obrigado a Deus. Com o pastor Enéas, que vai trazer o estudo dessa manhã, e que nós possamos, Senhor Deus, tirarmos proveito para nossas vidas. Amém, Pai. Né, Senhor Deus, cumprirmos o teu chamado, Pai. Sim, Deus. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Livro de Apocalipse é um livro muito interessante, mas alguns têm um pouco de dificuldade de entendimento. É normal, porque é um livro muito cheio de símbolos e a maneira como se interpreta pode causar realmente algum tipo de complicação. Eu vou explicar isso aqui muito melhor. Na aula passada, não do domingo passado, domingo anterior, nós tivemos aqui apenas 3 alunos. Não sei se estava muito frio, está frio e chuva e tal, o povo meio que encolheu. Então tínhamos aqui a Inês, a Marilza e o Valtair, né? Então eles foram privilegiados com uma aula bem particular, assim, que a gente pôde bater um papo, mas afinal a gente não conseguiu chegar até o final da lição. Então eu combinei o seguinte, vamos rever aquela aula inteira, porque inclusive vai ser gravado, vamos rever aquela aula inteira, porque tem uma coisa muito... presta atenção, gente, porque tem mais gente, eu não vou falar mais não, hein? Vocês podem falar à vontade, mas um de cada vez. Olha só, tem uma coisa muito interessante que a gente trabalhou na aula passada, que foi o seguinte, ao invés de a gente ficar só na lição 11, vamos fazer uma breve repassada assim sobre as maneiras de interpretar o Apocalipse. Porque o pastor Hamilton falou muito bem sobre algumas coisas, eu falei sobre outra, mas está faltando aí uma coisa que possa dar uma ideia geral de formas de interpretar o Apocalipse. Então vamos fazer isso de uma forma assim, meio resumida, e depois nós partimos direto para a lição. Vamos lá. A lição de hoje especificamente é sobre o Apocalipse de uma forma geral, no capítulo 8 a 11, mas nós vamos ver as... Pode botar a tela cheia, né? Tela cheia fica melhor. Aí vai, lá vai. Agora, existem várias maneiras de interpretar e a gente precisa tomar cuidado com isso. Preterista indica que as profecias já cumpriram-se no século, já se cumpriram no século. Isso foi coisa daquela época lá de João, já se cumpriram. É uma ideia que se tem. E é focada na queda de Jerusalém no ano 70 e trabalha sobre essa maneira de ver. Então olha o Apocalipse assim. Será que é a melhor maneira? Alguns pensam assim, a gente respeita que pensam assim, mas Jesus disse assim, as coisas que vão acontecer. Vão acontecer o quê? Apenas neste século ou vão acontecer até a vinda de Jesus? Na verdade, naquela época, assim como ao longo da história e até hoje, as pessoas pensam assim, Jesus está voltando agora, Jesus vai voltar já. Esse é um anseio do nosso coração. Será que é bem assim ou será que não é tanto assim? Então, o preterista pensa dessa maneira. A futurista vê o livro como um plano literal de eventos no final dos tempos. Vai acontecer lá no final dos tempos. Então, aquilo que João fala, que tem muito a ver com o que estava acontecendo naquela época, não é bem assim não, isso tudo vai acontecer no final. Então pensa que é tudo no final e pensa que tudo é literal. Gente, se tudo fosse literal, como é que fica aqueles bichos horríveis, vamos ver um deles hoje, que apareciam lá? É literal ou isso daí tem muita coisa simbólica? Se a gente olhar como Jesus tratava o ensinamento dele, o ensinamento de Jesus trazia muitas o quê? Parábolas. Essas parábolas eram sobre uma história que às vezes eles conheciam, às vezes podiam não conhecer, mas que era do dia a dia deles. E assim eles conseguiam entender. Nós já vimos, inclusive, nas 7 cartas, que tinha muita coisa que foi falada ali naqueles poucos versículos, que tinha tudo a ver com o que se passava naquela igreja especificamente. Em Sardes, em Tiatira, em Laodiceia, cada uma delas, Éfeso, eram coisas que eles conheciam. E a gente viu isso muito claramente. Coisas muito presentes na vida daquela igreja estavam nas recomendações e nos castigos daquela igreja. Lembram disso? Se lembram disso, então vocês saibam que
não é tudo tão literal assim, né? Eram coisas que iam acontecendo lá e tratava de maneira simbólica. Falava assim, aí é o trono de Satanás. Tinha um trono de Satanás lá especificamente? Eu acho que não. O que dá a entender é que lá existia um domínio das trevas e então é mencionado dessa maneira. Existe uma outra que é o historicista, interpreta os símbolos como um mapa contínuo da história, ou seja, desde o Império Romano até o retorno de Cristo. Muito comum pensar assim, tudo isso vem lá desde o Império Romano e vai até o retorno de Cristo e é linear. Linear significa dizer o seguinte, o que aconteceu no capítulo 8 é o que aconteceu depois do que aconteceu no capítulo 7. O capítulo 9, 10 foi seguida, depois o 11 é o seguida. É uma maneira de pensar assim, a história segue numa linha contínua. Idealista ou espiritual enxerga o livro não como eventos cronológicos, mas como princípios atemporais. Tudo é princípio, nada é evento, mas a gente sabe que muita coisa foi evento. Então, é uma maneira de interpretar, a gente respeita. E existe uma outra, que é o paralelismo progressivo. Sabe como é que é essa? É uma coisa mais recente, talvez do século passado aqui, século XX, ou finzinho do século XIX, que pensa que é um método hermenêutico que divide Apocalipse em seções. Não são as dispensações, tá? Existe uma coisa que é dispensações, são os dispensacionalistas. Mas não é isso. Que o livro é tratado em seções. Cada seção conta novamente a história da igreja. Então, vai dividindo. Começa lá o que era naquela época lá. As 7 igrejas da Ásia, indicando tudo o que aconteceria, o que estava acontecendo em todas as igrejas. Depois, ele começa com os selos. Aí vai, fala os selos. Então, é uma história que vai assim. Ela avança e depois retorna, e avança mais um pouco, e depois retorna, e avança mais um pouco. É como se fosse um elástico. Vem aqui, conta uma coisa, vai mais na frente, conta outra. Não é linha contínua. Ele volta para a história, conta. Nos dias de hoje está acontecendo isso e vai até mais à frente. Até que chegue às bodas do Cordeiro. Até o final. Essa é uma maneira de interpretar. A partir da vinda de Cristo, vai avançando em direção à segunda vinda e vai adicionando cada vez mais novos elementos. E aí, como é que divide isso? O paralelismo progressivo trata-se de relatar a história com recapitulações e evolução. Recapitula, conta de novo e vai mais para frente. Conta de novo e vai mais para frente. Entendeu? Entendeu como é que é? Vamos ver lá. O foco é a repetição da história, de contar a história outra vez e aí com mais detalhes. Como é que são as 7 sessões? Primeira sessão, Cristo no meio dos candeeiros. Vai lá falar sobre a igreja. Depois, a segunda sessão, a visão do céu e os 7 selos. O que nós vimos aqui e ficou muito claro para todo mundo. A terceira sessão, do 8 ao 11, as 7 trombetas, juízos e advertências e o clamor da igreja. Vai lá até o 11. Aí depois a sessão 4, a tríade do mal e a batalha espiritual, uma luta cósmica. E essa revista ela está dividida justamente assim, tá? Está dividida justamente com essa perspectiva. Tanto assim que hoje nós estamos aqui, do 8 ao 11. Tá? E quando chegar na próxima aula, vamos ter do 12 ao 14. Porque é uma visão que, se você começar a ler pelo menos uma vez o Apocalipse dessa maneira, você vai entender muitíssimo melhor. Isso é experiência própria. Eu comecei a entender muito melhor quando eu comecei a ler assim. Ok? Então vamos lá. 5. As 7 taças, que é na outra aula. O juízo final e derradeiro. Depois vem o 6. Do 7 ao 19, a queda da Babilônia e a derrota dos inimigos de Cristo. E depois o 7, o milênio, o juízo final e os novos céus, a nova terra, as bodas do Cordeiro. E aí é final mesmo, né? Então essa é uma das maneiras de se interpretar. Eu aconselho a você ler o Apocalipse pelo menos uma vez olhando desta forma. Assim como a revista está olhando desta forma. Talvez mude a sua maneira de entender melhor o Apocalipse. Mas vamos lá, as trombetas. O que são as trombetas? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista
a arca da aliança e o seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Isso parece uma coisa bastante assustadora, não é? Não é assustador para você, não? É assustador a gente ver isso. Há um momento em que isto vai acontecer, ou há momentos, como foi dito na aula lá dos selos, né? Há momentos que isso acontece na natureza. Nós vamos trabalhar isso. Ao estudar essa lição, você vai compreender quão grave é a incredulidade e a idolatria e perceberá a justiça divina agindo até a vitória e o reinado de Cristo. Bom, vamos parar aqui. Eu não vou falar o tempo inteiro, vocês me interrompam, por favor, tá bom? Veja bem, como é que Deus faz o seu juízo na terra? As pessoas são pecadoras e Deus tem intenção de quê? Tem intenção de castigar ou tem intenção de resgatar? Resgatar. Se não resgatar, vai ser castigado. É isso? Então o que acontece? Nas primeiras sessões, no meio dessas sessões todas, Deus vai mostrar o seu juízo e juntamente com o juízo vai mostrar a sua misericórdia. A gente vai ver muito claramente isso. Se você olhar com essa perspectiva, você vai perceber. Deus mostra o seu juízo, mas mostra a misericórdia. Não vai até o final. Se ele fosse até o final, já o mundo já teria acabado. Pelo pecado que existe no mundo e que existe em nossos corações, já teria destruído o mundo há muito tempo. Então ele vai com juízo, mas ainda com misericórdia. Ele vai, olha, mas ele ainda perdoa. Aconteceu isso junto ao povo de Israel? Ao longo da história? Muitas vezes. Os profetas dizem, vai, se arrepende, senão Deus vai castigar, Deus vai castigar. E daí Deus castiga mesmo, mas ele não mata todo mundo, ele não castiga perversamente para exterminar, a não ser em casos muito pontuais, mas não o mundo inteiro. E aí ele apresenta a misericórdia também. Não foi assim? E aí ele vai e perdoa. Teve profeta que até se aborreceu com Deus, mas não adianta, o senhor acaba e perdoa. Jonas falou assim, eu não vou falar não vou pregar não. Eu vou pregar, o senhor vai perdoar, eu quero é que castigue. Não é? Tem mais é que castigar. Era um povo perverso demais, aquele povo. Era um dos povos mais perversos que existiam. Jonas não queria pregar em Nínive. E daí, Deus mostra ainda misericórdia. Então vocês vão vendo que Deus vai ainda mostrando misericórdia, mas ele está chateado com essa idolatria, está chateado com essa feitiçaria, com essa soberba do ser humano. E aí a gente vai percebendo isso em cada ponto que a gente vai lendo. Então nós vamos conhecer um pouco dos juízos, as razões da ira de Deus. Deus tem ira, né? A gente pensa, Deus é amor, tá bom, mas ele é justiça também, e ele também se ira. E a gente às vezes esquece que Deus se ira, mas temos que lembrar disso. Reconhecer que Deus é o único digno de ser adorado, saber que Deus é soberano e reinará sobre todos, o que vai acontecendo em cada sessão paralela e progressiva dessa, compreender quão grave é a incredulidade. Então vamos lá. Sentir e agir, nem vou comentar muito. Bom, a lição continua a apresentar o juízo de Deus. Lá nos selos apresentou o juízo de Deus, mas ele ainda não faz toda a sua justiça, a sua ira não é toda ela derramada. Ele vai aos poucos. E daí, ao derramamento da ira divina, e aí o juízo dos selos, as trombetas, as taças, cada uma vez dessa são respostas de Deus às orações de imprecações. Vocês sabem o que é oração de imprecação? Já ouviram falar nisso? Não. É assim, ó. Você pega um salmo e diz assim, ó Deus, destrói esse inimigo. Arrebenta os filhos dele. Mata esse povo. Que eles sejam engolidos por monstros. Isso está lá nos salmos. As pessoas assim querendo que haja uma coisa assim rígida contra quem está errado, quem está contra Deus, quem está praticando injustiça. Essas são imprecações. E a Bíblia tem isso. Por quê? Porque a Bíblia permite que a gente fique revoltado com o mal. Deus permite isso. E essa revolta contra o mal, às vezes a gente ora assim, Deus castiga, meu Deus, não é possível. Aí a gente acha isso estranho, não acha? Como é que na Bíblia tem um troço desse? A Bíblia tem que falar sobre amor. Aí eu quero perguntar para vocês, já teve alguma vez que você ficou revoltado com uma decisão do judiciário?
Já teve alguma vez que você ficou revoltado com os maus policiais, porque nem todo policial é tão mau assim, que chega e faz perversidade com a pessoa que eles nem sabem se, nem foi julgado ainda, nem sabe se ele é culpado ou inocente, e já massacra a pessoa? Você ficou revoltado? Já não ficou? Então a gente fica revoltado. E essas orações de precações. E Deus está ouvindo as orações. Você vai ver mais uma vez em Apocalipse que Deus está guardando as orações dos santos lá. Essas orações, elas chegam a Deus e Ele não responde já. Ele responde no tempo certo e com a ira certa dEle, porque a vingança não é nossa. Ele diz, minha é a vingança. Ele retribuirá. Então a vingança é do Senhor. E daí são as orações de imprecações dos santos, dos martirizados, que a gente vai ver tanto aqui quanto aqui no 8, que nós estudamos na outra lição. E as primeiras 4 trombetas. O que são as primeiras? São 7 trombetas que nós vamos ver hoje. 7 trombetas. Elas são divididas em primeiras 4 e depois outras 3. As primeiras 4... Olá. As primeiras 4 são o seguinte. São 7 anjos, cada um com uma trombeta. Aí os 4 primeiros são relatados de uma forma relativamente breve. Aí depois nós temos os outros 3, mais extensa a explicação. Então vamos lá, pega lá 8, de 7 a 12, vamos ler versículo a versículo. Capítulo 8, de 7 a 12. Posso começar, doutor? Isso. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Foi destruído o quê? A terça parte. Ele não destruiu tudo, certo? Não destruiu tudo. Aí a misericórdia manifesta. Se ele quisesse, ele poderia ter destruído tudo. Mas ele destruiu só parte. Então, misericórdia está manifesta aí. Assim como vai ser manifesta em outras ocasiões. Então, vocês já viram que granito, né? Granizo, não é granito. Granizo, fogo e sangue. Já viram outras vezes isso acontecer também lá no passado, não já? O rio se transformar em sangue, o juízo de Deus. De chuva, juízo de Deus, lá no Egito, né? E assim sucessivamente. Então, é Deus manifestando a sua ira sobre as falhas, sobre os erros do ser humano. Então, a divisão vai ser assim, ó. A primeira trombeta, o que nós já lemos. A segunda trombeta, o 8 e o 9. A terceira trombeta, 10 e 11. E a quarta trombeta, o 12. Primeira trombeta. Tem aqui uma imagem do pessoal adorando a natureza. Adorando a natureza. Isso aqui tem vários cultos à natureza. Sabe as pessoas que falam assim, que a natureza é a mãe natureza. Essa aqui é a figura uma das figuras da mãe natureza. Já ouviram alguém falar assim, que a natureza é a nossa mãe? Então, adorar a natureza. Deus não mandou ninguém adorar a natureza. Deus mandou fazer o que com a natureza? Cuidar dela. A gente não cuida, mas alguns dizem que amam a natureza. Não pode fazer nada com a natureza. Não, se vocês fizerem isso e tal, como se fosse um Deus, como se for, isso acaba sendo uma idolatria. E Deus não aprova isso de maneira nenhuma. Então ele destrói parte da natureza, porque isso daí, muitas das vezes, é uma coisa que está no coração do homem, uma idolatria. Você amar o mar, amar as flores, a relva, as montanhas, isso aí é lindo, você pode amar, mas você não pode idolatrar. E ele destrói parte. E essa destruição de parte é um castigo que ele está dando para a humanidade, mas também é um castigo pela idolatria que as pessoas têm quanto à natureza. Desde há muito tempo, as pessoas adoram essas coisas da natureza. Ou não? A gente sabe historicamente. Já vamos ver o sol e a lua. Depois a segunda trombeta. Podem ler a segunda trombeta? Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha
pegando fogo. Foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar e foi destruída. A terça parte de todos os navios e barcos. O que significa isso? Em primeiro lugar, de novo, a terça parte. De novo, ele não destrói tudo. Tem misericórdia, porque ele poderia ter destruído tudo. Ele só destrói parte. Então, mais uma vez, a gente vê, Deus não tolera algumas coisas, mas ele castiga, mas não destrói totalmente. Ele está dando chance. Em Apocalipse, nesses capítulos, ele ainda está dando chance. Aí as coisas vão piorando. E ele vai dando mais chance. A gente vai percebendo isso. Então, quais foram as partes que foram destruídas? Veio uma montanha fumegante, caiu no mar, e aí morreram os animais do mar. A terça parte dos animais do mar. O que isso significa? Há um prejuízo na alimentação. Há um prejuízo no comércio. Do ganho das pessoas, do comércio. Há um castigo nesse sentido. Então, o comércio, que são os navios, a terça parte é destruída. E também a circulação de bens, a terça parte é destruída. Os peixes, que é o alimento, a terça parte é destruída. Então Deus está dando escassez para a humanidade, como castigo pelas coisas que a humanidade... Uma forma de correção, né? Uma forma de correção, perfeitamente. Então, eu coloquei aqui uma figura que, essas figuras aqui, depois que a gente aumenta, quase que fica muito ruim de entender, né? Mas aqui alguém lá do Greenpeace, lá, fazendo aqueles alardes que eles falam sobre a baleia, o mar, não sei o que, a poluição no mar. A gente precisa cuidar da natureza, a gente precisa cuidar dos mares, né? Mas não é assim como endeusando as coisas da natureza, mar e peixes, etc e tal. Ah, não pode matar a baleia. Baleia que não pode matar a gente, né? Mas o pessoal fala que não pode matar a baleia. Beleza. Continuando. A terceira trombeta. Essa acho que ficou pior ainda, mas acho que vai dar para ver. 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos círios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Abissínia, e a terça parte das águas se tornou uma abissínia. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O que era importante demais para aquelas pessoas daquela época e para nós não é diferente? Água. Água é importante demais. Você sabe que o nosso corpo é feito mais de água do que qualquer outra coisa, né? Mais de 50% do nosso corpo é água. É H2O, nas mais diversas formas. Então, existe estudo que chega a até quase 70%, dependendo da pessoa, mas menos de 50% não é. E daí a gente necessita de água boa. Aquele povo necessitava de água, as fontes de água para eles eram uma coisa muito importante, por quê? Porque eles viviam num lugar árido, um lugar que precisava de água. Então, se as fontes de água estivessem contaminadas, eles estariam com um prejuízo muito sério. E daí o que acontece é justamente isso. Deus faz com que a água seja contaminada. Ele manda algo que vem à terra, no caso aí uma estrela, né? Uma estrela, aí você considera como simbólico, mas a água se transformar em algo não potável, aí já você considera mais real, que é um castigo que Deus dá à humanidade. Mas, de novo, há 1/3. Ele não faz plenamente, porque não é chegada a hora. Jesus cansou de falar essa palavra, né? Não é chegada a hora. Ele vai dando alertas, ele vai alertando. E aí a gente vê assim, olha, como tem pessoas que adoram a água, né? Aqui é Rio Ganges, lá na Índia. O pessoal está se banhando num rio podre, cheio de lixo. E eles estão ali, que aquilo ali é um Deus para eles. É um Deus para eles. Então, Deus está castigando esse tipo de coisa. Olha a idolatria desse povo com a água. A água é necessária, a água é bênção, mas a água não é Deus. A água não deve... Tem que cuidar, não adorar.
E Deus está mais uma vez entregando o seu castigo para corrigir essa humanidade. Aí vem essa situação. E a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. E aí está o 12, né? É, o 12, só o 12. Então, de novo, a terça parte. De novo, não é pleno, de novo, ainda não chegou a hora e a terça parte. Então, todas as vezes ele foi falando a terça parte, a terça parte, a terça parte. Por quê? Porque é parcial, é o juízo parcial de Deus, juízo junto com misericórdia, e ele está demonstrando, olha, a coisa está piorando. E agora, sobre os luminares, né? Sobre sol, lua, etc. Será que nós dependemos disso muito? De sol e de lua? Para muita coisa, né? Você vê que a lua que determina a maré, né? Que faz diferença para parto, para peixe, para um monte de coisa. Nós somos altamente influenciados pela lua, pelo sol. Imagina se 1/3 do sol não iluminar. Vai ter consequências graves, né? Como é que isso poderia acontecer? É meio que inimaginável para nós, né? Mas é de uma forma, talvez não literal de explicar, que Deus pode recolher essa bênção que nós temos, que é ter o sol e a lua. Então, ele pode fazer isso, ele tem poder para isso. E aqui está uma pessoa aqui, exaltando o sol, a lua, a natureza e tal, um dos cultos, eu pesquisei, um dos cultos sobre os astros, e também em toda a história da humanidade, sejam indígenas, sejam aborígenes, sejam todos os povos ao longo do tempo, sempre adoraram os astros como uma forma geral, estrelas, luminares, etc. Então, De Judá que fez isso. hã? Teve um rei de Judá que colocou imagem do sol, da lua para ser adorado. Direto acontecia isso aí lá no Egito e tudo mais. Então, são as quatro primeiras. As quatro trombetas juntas provam que aqueles que vivem somente para este mundo fazem uma escolha tola, porque a verdadeira vida só existe em Deus. Todas essas coisas aí influenciam a nossa vida. Todas essas coisas. As plantas, os mares, os rios, o sol, as estrelas, tudo isso influencia a nossa vida. É bênção de Deus para nós. Mas viver por eles, viver somente em função dessas coisas é tolice. E daí aparece um momento em que vai ter as outras 3 trombetas. As outras 3 trombetas são todas precedidas por ai. Você já viu isso na Bíblia? Ai disso, ai daquilo lá no Velho Testamento? Muito, né? Ai do povo tal, ai de não sei o que. O que é isso? É juízo de Deus. Olha, ai de você. Já ouviu a mãe falar assim? Ai de você. Não faça isso. É um alerta, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó, ou ai, ai, ai da mamãe aí. Ó. Ai, ai, ai. Isso aí não. Falava-se muito isso, né? Então, é esse ai. É esse alerta profético. O que vem aí é pior. O que vem aí é pior. Aí vem um ai, o outro ai e o terceiro ai. Então são os ais. A quinta trombeta é o 8, 13 até 9 e 11. Vamos ler esse trecho todo? Pode cada um lendo um. São as 3, né? Aí são as 3? Não, mas eu só quero a quinta. A quinta é só do 1 ao 12. Isso, então por favor. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiveram morando na terra. Quando se ouvir o som das trombetas, os outros 3 anjos vão tocar. Essa é só a introdução dos ais. Agora a quinta mesmo. Está no 9? É no 9? Eu entrei no 9. 8, ela leu 8 vezes.
Ela é 8:13 até agora que começa. Agora que começa. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas, parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda, como escorpiões e um ferrão. Na cauda, tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas tem ainda 2 ais. O que vocês acham disso aí? Misericórdia. Esse é só o primeiro ai, ainda tem mais 2. Esse é o primeiro ai. É uma coisa meio assustadora, né? Agora, se a gente for olhar assim, tentar imaginar um bicho como esse, a gente fica louco, porque não tem como a gente pensar num bicho exatamente igual a esse. A gente tem que pensar no simbolismo. Tudo isso tem a ver com males, com coisas, tem significados, né? E o comentarista aqui, ele fala até um trecho que eu coloquei aqui, dizendo assim: os demônios se voltam contra as próprias pessoas que os seguem, demonstrando total desprezo e sua crueldade incomparável ao torturarem seus adoradores. Não fala para não matar, não é isso? Esse bicho não pode matar, mas ele pode torturar. 5 meses, um período relativamente longo para uma tortura, né? Você pensar de ser torturado um dia é uma coisa, ser torturado uma semana é outra. 1 mês, agora 5 meses. 5 meses assustando, quase meio ano. Aí já não é mais 1/3 de ano, né? Aí é quase meio. Assustando e perturbando. Então, vamos ver cada detalhe desse só para a gente imaginar o que pode ser. Vai lá de novo, pastor. O 3 agora? Não, repetindo, só cada detalhe do animal. A partir do 7. Do O 7. aspecto dos gafanhotos. Gafanhoto. Lembram praga? Gafanhotos? Lembra, eles conheciam isso. Próximo. Semelhante a cavalos preparados para a batalha. Eles sabiam disso muito bem porque era questão de guerra, cavalos preparados para a batalha. Era um animal imponente, um animal que faz destruição. Na cabeça havia coroas parecendo de ouro. Então, deu uma autoridade, era dada para esse ser. E o rosto era como o de ser humano. Tinha intelecto, ele poderia, só um minutinho, só para a gente seguir essa sequência, ele poderia arquitetar coisas, ok? Cabelos como de mulher. Sedução, ele seduzia para poder torturar. Dentes eram como dentes de leão. Então podia prender sua presa, Couraças de ferro. bem protegido. O barulho das asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos que correm para a batalha. O que assusta qualquer um, né? Vem os carros para me atacar, isso assusta. Então, atingia pelo ouvido também. Próximo. Cauda como escorpiões, como ferrão. Ou seja, na cauda significa traiçoeiro, escorpião com ferrão. E nessa cauda tinha poder para causar dano e tinha sobre eles como um rei e um anjo, o anjo do abismo. O anjo do abismo. Então está falando aí sobre demônio. É isso? Pode falar, irmão. Inteligência artificial hoje ajuda a gente a ter uma noção de algumas coisas. Vai fazer um monstro aqui horroroso, né?
Eu quero que vocês durmam. Eu quero que vocês durmam. Não, vocês vão perder o sono. Gente do céu, é uma coisa horrorosa, né? É uma coisa horrorosa. Então está demonstrando aí, Deus está no controle e dirige completamente o evento. Ele dá a chave para o anjo. E aí quando fala anjo, estrela, às vezes anjo está falando de estrela, estrela está falando de anjo. E às vezes anjo está falando de Deus, está falando de Jesus. Então é complexa esse linguajar. A gente precisa ter cuidado para não interpretar errado, né? Mas aí está falando de estrela ou de anjo, inserir e abrir o poço do abismo, ou seja, tirá-la das trevas. Concede aos gafanhotos autoridade sobre os habitantes da terra e também lhes dá poder para infligir sofrimento, não morte, mas sofrimento a eles. Deus lhe dá a permissão de comer a vegetação, mas viu que não pode destruir a relva. Não é total ainda, é parte, não pode matar, não pode destruir a relva, mas os transforma em seres como escorpiões, traiçoeiros, que dói muito a sua ferroada, com a finalidade de ferir as pessoas. Então, é o que vai acontecer. Meus irmãos, vou fazer um parênteses aqui antes da sexta. Veja só, várias dessas coisas não já aconteceram? Várias dessas coisas não já aconteceram? Eu estava vendo ontem um jornal, depois que eu saí do aniversário da minha neta, eu só queria ter coisa boa naquele dia, né? Mas fui abrir o jornal, pronto. Aí você vê o seguinte, enchente lá no sul, de novo, terrível aquilo, terrível. Aí, incêndios na Europa, de novo, e grave. Diz que até hoje não registraram igual, em alguns lugares que teve, não registraram igual. No Canadá também, na Europa também. E a gente fica vendo essas coisas, né? Terremoto da Venezuela, recente. Então a gente fica vendo que essas coisas estão acontecendo. Aí você diz assim, não, mas Deus é injusto. O que você tem a me falar a respeito disso quando você vê essas coisas e pessoas morreram e estão morrendo lá no sul? Lá no Rio Grande do Sul. Pessoas estão perdendo tudo. Reportagem de um senhor dizendo assim, na Europa, eu vou fazer o quê? A única saída que eu tinha é ir embora, deixar tudo queimar lá atrás. Você imaginou uma situação dessa? E aí, que Deus é esse? Que misericórdia é essa? Por que acontece isso? Nós estamos vendo destruição perto de nós, aqui no estado de São Paulo, aqui no Paraná, e muitas cidades foram devastadas. Ano passado? Foi ano passado ou esse ano? É? Essa semana também? De Ribeirão Preto, Marília, aqui mesmo, no Paraná, quantas cidades foram assim? Semana passada teve uma chuva queimada, não lembro E daí? da cidade do Paraná, que foi perto Sim, sim. que foi Sim, e a gente tem medo. Por exemplo, quando eu olho para essa árvore aí, eu tenho medo que essa árvore caia. Essa árvore cair aqui em cima vai fazer a destruição. É um perigo. Então, gente, feito esses comentários, eu queria perguntar a vocês assim, me respondam. Por que Deus faz isso? Olha, eu acho Pessoas- que a gente mereceria muito mais destruição devido à nossa desobediência, muitas pessoas nem acreditam que existe Deus e esse tipo de coisa está crescendo cada dia mais. Tá. Então Deus dá esses exemplos para a gente colocar a vida aqui. Mas aí não tem pessoa inocente morrendo, não? Mas ele vai pro céu, né? Ah. Melhor ainda. Então. Hã? Morreu, mas passa bem. O que a irmã está pensando aqui, está falando aqui, eu acho que é muito certo. Às vezes a gente fica pensando assim, não, mas Deus tirou a vida da pessoa. E daí? Deus sabe o que faz. Deu tempo até ali, né? Deus sabe o que faz. Queria compartilhar também uma experiência que eu tive essa semana. Cheguei na minha mãe, ela estava assistindo o jornal também. E aí ela até me questionou, assim, ela fica tão aflita em ver as pessoas sofrendo. E aí ela falou assim, Jéssica, você não sabe o que é sofrimento. A gente não sabe o que é sofrimento. Ela falou assim, sabe, com o coração na mão. E eu fiquei pensando naquilo. Olha, a gente tem que agradecer a Deus. Vocês não sabem o que é sofrimento. Isso é sofrimento. E aí eu fiquei pensando
E Deus me lembrou de tudo esse encontro. E aí foi aquilo que me veio na hora e trouxe conforto no meu coração. E ao mesmo tempo o olhar dela mudou. E foi que Deus mudou falar. É. Tem propósito. Lá na Venezuela, vários dias depois, encontraram um homem ainda com vida no meio dos escombros e conseguiram tirar o homem. Depois de muito tempo trabalhando para poder tirar as coisas todas de cima, o homem ficou num vácuo ali e tiraram. Por que será? A gente não sabe especificamente, mas assim, Deus tinha uma nova oportunidade para essa pessoa, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de testemunho, e a gente não sabe, ou de conversão, a gente não sabe. E quando leva, a gente fica triste, a gente fica sem entender o que aconteceu. Eu sei que teve gente que já perdeu o filho aqui, que é coisa terrível, eu também já perdi. A gente fica doido, mas por que isso? Por que não? Deus sabe. Deus sabe. A pessoa está muito melhor agora. É igual o pastor falou, meio brincando, mas é verdade, né? Morreu, mas está bem. Morreu, mas está melhor, está bem. Né? Deus levou. Às vezes Deus leva para evitar que aconteça um mal maior no futuro. Ele leva porque já chegou o tempo e vai servir de testemunho. Ou ele preserva para a salvação, para a correção, para... Enfim, né? Deus é soberano. A gente tem que pensar sempre nisso. Deus é soberano. E Deus está mostrando sua soberania aqui. Ele leva só um terço. Ele destrói só um terço. Está dizendo, se arrepende. Rapaz, muda. E agora está dizendo, ai de vocês, porque olha, agora a coisa começa a piorar. Vamos para a sexta? Vamos para a sexta. Gente, eu vou precisar sair. Sim, sim. Dê um abraço lá no Iaçu por nós. Obrigado. Vamos lá para a sexta? Podem ler aí, do 12 ao 21. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. De novo, é Deus dando oportunidade. Vocês conseguem ver isso, né? De novo é Deus dando oportunidade. E Deus é esse Deus amoroso que dá mais oportunidade. E quando Ele leva, quando Ele destrói, Ele está fazendo também o certo, a sua justiça, a sua ira, que é perfeita, né? Que é correta. E daí, não sei se vocês gostariam de a gente tratar de ponto por ponto, mas o que a gente pode ver no geral. Rio Eufrates, 4 anjos. O que lembra vocês? O que lembra? Não, lá no passado. Rio Eufrates, lá do Éden, né?
que guardaram para ficar escondido, para que ninguém descobrisse, etc. e tal. E aí ele fala de milhares e milhares e milhares, uma série de anjos que vão causar todo esse mal que nós lemos aí. Mas é Deus dando o seu juízo misturado com a sua misericórdia. E a partir daí, se vocês têm algum comentário, senão eu queria ver as últimas partes para chegar no 7. As últimas partes são tipo um intervalo antes de chegar ao 7º. Cuidado com esses ais. Veio a quinta trombeta, que é o primeiro ai, a sexta trombeta, que é o segundo ai. Antes de falar o 7º ai, ele vai apresentar João com o pequeno livro, com o livrinho, né? E o João medindo o templo. Essas duas situações relembram também lá o passado. E eles sabiam muito bem, conheciam muito bem. Quem pudesse ler João naquela época poderia lembrar muito bem lá do profeta Ezequiel lá atrás, que comeu o livrinho, etc. e tal, e que foi amargo na sua boca, foi doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. E a medição do templo, que também foi mandada Ezequiel medir o templo, todos eles voltados a juízo. Então vamos lá? Vamos só ler então 10, do 1 ao 11. 10 do 1 ao 11. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. A sua face era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno livro que estava aberto na sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um salto, um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: sério que disseram os 7 trovões, mas não o escrevo. Só um pouquinho. Esse anjo tinha um pé na terra e um pé no mar, não é isso? Ele tinha um poder assim incrível, e daí, você leu antes, um pouquinho antes disso daí, só volta 2 versículos antes. Os trovões falaram. Esses trovões falaram também, eles têm isso daqui lá no Velho Testamento, que eles ouviam uma voz, que no trovão eles entendiam que era tal coisa. Então, isso daí também é uma coisa que era recorrente e conhecida deles. E aí fala para não escrever. Não é estranho isso? João não estava lá para relatar tudo o que estava acontecendo, mas isso especificamente não era para contar. Tem algumas coisas que são mistério mesmo. E Deus não quer revelar agora. Talvez ele só vai revelar na eternidade se ele quiser. Glória a Deus por isso. Então, às vezes, a gente fica querendo entender 100% do Apocalipse, cada figura dessa, e não tem necessidade se a gente entender a mensagem que está ali. Para nós interessa a mensagem, os alertas, os cuidados, mas talvez você não precise entender tudo. E aqui teve uma hora que ele falou assim, para você foi revelado, mas não passa para frente não. Aí eu fico lembrando de Jesus. Jesus na transfiguração, ele falou para Pedro, Tiago e João assim, não fale nada para ninguém, só depois que eu ressuscitar. Eles tiveram que ficar calados. E diz que eles ficaram calados, só falaram depois. Então tem coisa que não é momento de falar. Às vezes a gente quer, eu preciso saber. Não precisa por quê? Deus é que sabe. Às vezes não está na hora de você saber nada, né? Continuando, já falar pastora, vê? Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. No entanto, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, também se cumprirá o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz que eu tinha ouvido dos céus falou comigo novamente, dizendo: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim fui até o anjo e lhe pedi que me desse o pequeno livro. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será
amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. Na minha boca ele me pareceu doce como mel, mas ao comê-lo, meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então a mesma coisa que Ezequiel 2 lá, capítulo 2, se vocês depois quiserem ver. 2 até o princípio do 3. Teve que fazer, depois que comeu esse livro, ele está falando que ele vai ter que fazer também. Ou seja, é algo que precisa ser continuamente repetido no futuro. E daí nós vamos ver João mede o templo e o altar, que é o 11 de 1 a 2. Quem vai ler? Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vai e mede o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o mestre, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, quantos são esses 42 meses? Eu sou sincero dizer a vocês que eu não sei. É uma quantidade de tempo. E na Bíblia, todas essas quantidades de tempo, 5 meses, sei quantos meses, isso tudo aí, tem gente que estuda e quer procurar saber com detalhes o que é cada uma coisa dessa. Eu procuro ler o Apocalipse de outra maneira. Eu quero entender que mensagem isso tem para mim e para o povo em que eu vou ministrar a palavra. Para mim é o que basta. Agora, se você quiser escarafunchar para saber o quanto é isso, tem gente que faz esses estudos. Eu não vejo isso muito necessário. E por fim, antes de ver o sétimo, de 3 a 13, mistério, morte e ressurreição das duas testemunhas. De 3 a 13. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem, por 1270 dias, vestidas de panos de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu, uma nuvem que os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Ok. Aí fala uma coisa que parece estranha, Sodoma e Egito, local onde morreu seu Salvador, não foi Jerusalém? O que será isso? O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito,
onde também o seu Senhor foi. Espiritualmente significa, esse pecado aí foi o pecado que fizeram lá, né? E daí nós vamos ver duas testemunhas. O que lembra essas duas testemunhas pelo que foi relatado aí? Lembra outras pessoas que a gente já conhece? A Inês está dando para falar, não quer falar. O que lembra essas duas testemunhas? Pelo que está relatado aí, lembra alguém que a gente já conhece a história? Elias e Moisés. Elias e Moisés. Elias e Moisés, lembram, de novo vou lembrar a transfiguração. Quem é que apareceu a Jesus que seu rosto transfigurou, suas vestes resplandeceram, e aí Deus falou assim, cala a boca, ouça meu filho, falando lá para os apóstolos. Aí ele ouviu. Quem foram as duas pessoas que apareceram lá? Estavam conversando com Jesus a respeito da sua morte. Quem eram? Elias e Moisés. Então, são esses que representam a lei e os profetas. E aqui está falando de novo sobre eles. Duas pessoas que eles conheciam muito bem, que eles sabiam a história e que eles sabiam que foram pessoas que lutaram contra o mal por Deus, né? Sendo profeta, sendo libertador. Então, ele está falando de novo nessas testemunhas. Essa história retrocede, segue, retrocede, segue. E ele vai contando sobre isso. E nos lembra muito, nesse relato da parte do meio para o fim, nos lembra muito a morte e ressurreição de Jesus. Então ele vem contando a história. E às vezes ele remonta lá atrás para depois dizer, olha, Deus está fazendo justiça, embora ele tenha misericórdia, ele está fazendo a sua obra. Isso aí está contando o plano de Deus de novo. Está contando o plano de Deus para a humanidade. E aí nós vamos ver a sétima. Algum comentário a mais? Como isso é muito profundo e muito extenso, a gente tem que ver assim mesmo. Mais aprofundado que isso, precisa mais tempo. Agora vamos ver a sétima trombeta, 11 do 14 a 19, para a gente concluir. Capítulo 11, do 14 ao 19. O segundo ai passou, e o terceiro ainda em breve. O terceiro ai em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi altas vozes nos céus, que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, que estavam sentados no seu trono diante de Deus, caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Sétima trombeta, que castigo foi esse? Não teve um ai, por causa da sétima trombeta. E parece que veio progredindo, né? Veio 4, aí depois veio a quinta, a sexta, a sétima. A quinta foi terrível, a sexta foi terrível. E a sétima? O que aconteceu na sétima trombeta? Você não se encabulou com isso, não? Procura aí, o que aconteceu na sétima trombeta? Quem é que vai dar a resposta de ouro aí? O fim do reino deste mundo. Aí, acabou a oportunidade. Quer pior trombeta do que essa? Não tem mais chance. Agora é o fim. Ok? Não tem mais chance. Acabou. A sétima trombeta, você fica esperando um monstro pior ainda, não fica? Não tem um monstro pior ainda. É simplesmente dizer assim, é o fim. Acabou. Então, meus irmãos, aqui acontece o juízo de Deus. Só que, se você olhar bem, isso já foi contado antes? Já foi contado antes que os 24 anciãos adoram a Deus? Foi contado no livro de Apocalipse ou não foi? Eu queria que todo mundo soubesse se foi. Foi ou não foi? Foi. Vai ser contado de novo? Vai ser contado de novo? Vai. Não, fala vai. Vai.
Vai ser contado de novo. Por isso que fica confuso o livro de Apocalipse, porque ele contou o fim lá no início, deu spoiler. Spoiler que fala, né? Contou lá no início, contou no meio, vai contar de novo, vai contar de novo. E daqui a pouco ele volta de novo para o início e conta de novo. Por isso que essa interpretação é muito recorrente e eu gosto de ler o Apocalipse pensando nisso, que ele está contando e mostra como vai ser o final, mas não mostra tudo. Esse final aqui não conta as bodas do Cordeiro, com tudo aquilo detalhado. Ele vai contar lá no último capítulo, mas ele já antecipou aqui. Já tinha antecipado no capítulo 2 lá na frente. Antecipou aqui de novo. Vai antecipar de novo lá no meio. Depois vai contar com todos os detalhes. É essa a forma de escrever apocalíptica. E se você olhar livros apócrifos, apocalípticos, trata mais ou menos desse jeito. Então é a maneira que ele tem para escrever. Ok? Perguntas, agora para hoje. Estes são os juízos de Deus derramará sobre aqueles que o rejeitaram. O mais importante é que esses juízos demonstrarão a soberania absoluta de Deus sobre todas as criaturas e os eventos da criação. Até as forças demoníacas só podem agir se houver permissão do Senhor. Glória a Deus! Amém. Aí falou da sexta trombeta, que nós já falamos, o pequeno livro, tal. Tudo isso nós vimos. Morte e ressurreição e o Apocalipse, assim como as duas testemunhas foram os crentes, todos os crentes deveriam considerar sofrer por Cristo um privilégio, porque toda perseguição por causa dele é uma vitória para o crente. É difícil a gente considerar sofrer um privilégio, não é? É difícil considerar sofrer um privilégio. Esse aí é um estágio muito alto da jornada cristã, alguém chegar e dizer assim, olha, eu estou sofrendo isso aqui por causa de Cristo. Glória a Deus. Que bom que eu estou sofrendo. Não é ser masoquista, não. É um alto nível de relacionamento com Deus e dizer assim, poxa, se eu posso prestar um serviço a Deus com o meu sofrimento, isso é glória. Pensa nisso. John Wesley, ele uma vez ele acordou e ninguém tinha mexido com ele ainda, tacado um tijolo, xingado ele. Pô, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ninguém me entendeu ainda, será que eu perdi a graça? Aí, de repente, depois que ele faz essa oração, o cara tá com uma pedra nele. Ele, pronto. Que é toma, né? Então, pessoal, merece comentários de vocês. Eu vou sentar para poder ouvir um pouco. Comentários. Dúvidas poderão ter muitas, mas comentários também são bem... Ler esses textos assim, faz a gente entender que todo dia a gente tem uma nova chance, né? Que até que o Senhor nos leve, ou até que Ele volte, a gente tem uma nova chance de viver com Ele, de arrumar os nossos caminhos, de, enfim, se arrepender. Então, realmente é difícil ler Apocalipse nesse sentido, porque a nossa mente parece estar lendo um livro de fantasia, né? E aí a nossa mente quer tentar entender cada simbolismo ali. Mas quando a gente pega de fato o cerne da mensagem, né, a gente consegue entender que é muito mais profundo, além das figuras, dos símbolos, dos monstros, etc. Então, eu vejo assim como um alerta mesmo para nós, para a gente poder se arrepender enquanto há tempo. Sim. Você falou muito bem, Milena, porque às vezes a gente fica pensando, fica preso nos símbolos e datas e números. Você lê o Apocalipse preso nos símbolos, datas e números, você fica perdido, não entende nada e dá vontade de encostar de lado, não lê mais. Não, você fica com medo, você fica se achando um idiota, dizer assim, não, eu não consigo entender nada disso. Mas se você olhar mais espiritualmente, mais sobre tirar lições dele para a nossa vida, entender que muita coisa está reportando o passado, algumas coisas está reportando o futuro, que aquilo ali são figuras, que esses números não são absolutos. Imagina pensar que é 144 mil só. Cara, já foram. Já foram. Mas uma coisa, 144 são aqueles que não se contaminaram com mulher, tá? Então são menos mesmo. Então, como se mulher fosse um contágio, né? Mas a ideia a gente consegue entender qual é. São pessoas com toda a pureza e tal, e tal, e tal.
Mas se a gente ficar ligado nisso, a gente se perde e não consegue aproveitar o que tem de melhor no livro, que é a revelação de Deus a respeito da sua misericórdia, do seu amor, da sua justiça. Porque a gente pede por justiça, a gente sente falta de justiça, né? Aqui na Terra a gente não vê justiça, mas saber que existe uma justiça divina que vai acontecer. O tempo inteiro dá chance ao arrependimento. Exatamente, exatamente. Outra coisa que eu vejo assim também é que, apesar de tudo, é uma mensagem de esperança. Porque no nosso tempo de hoje a gente vê tanto sofrimento, né? Com certeza os povos passados também viram, né? A gente vê guerra, vê, igual o senhor falou na semana, tempestade, furacão, isso e aquilo, né? As pessoas, né? O amor se esfriando. E a gente fala, nossa, né? Será que isso nunca vai acabar? E a gente vê e a gente tem certeza que uma hora Deus vem e a gente vai estar com ele. É uma mensagem de esperança também. Outra coisa que eu não faço, isso sou eu, tá? Que eu não faço lendo Apocalipse, é tentar ver assim, tá chegando, vai ser nessa década, vai ser nesse ano, vai ser nesse mês. Eu não fico, sabe? Isso é uma pira, a gente fica louco, né? Porque assim, se Deus não revelou para Jesus enquanto homem, eu enquanto homem, não vou saber nunca. Não vou saber nunca. Ele não revelou para Jesus enquanto homem, logo eu, falei com aquele cântico, logo eu, não vou saber isso, cara. Um pobre pecador? Não. O importante é o seguinte, estar preparado sempre. Agora dizer assim, está chegando, tá aí, todos os sinais. Esses sinais já se repetiram N vezes. Ele está dando oportunidade, na hora certa, ele vai acontecer. E vai ser como um relâmpago. De uma hora para outra, ninguém está sabendo. E vai acontecer. Quando ninguém espera. Embora ele deu os sinais. Mas quantas vezes Jesus contou parábolas, e essas parábolas era para que alguns entendessem e outros não. Não era isso? É para alguns entenderem para confundir outros. Ele é soberano. Assim eu penso. Mas não faço ninguém pensar igual a mim, mas assim eu penso. O que mais? Muito bem. Então, vamos dar graças a Deus. Pastor Paulo, está pensativo hoje? Pode orar então?